A insalubridade pode ser neutralizada ou eliminada? Um trabalhador que recebe adicional de insalubridade, a empresa pode cortar? Ou, sei lá, na hora de fazer o laudo, a gente identificou que a atividade exposto àquele determinado risco gera um adicional de insalubridade. É possível neutralizar ou eliminar essa insalubridade com a adoção de EPIs e EPCs? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Machado, sou engenheiro de segurança do trabalho e hoje a gente vai falar sobre esse tema. É possível neutralizar ou eliminar o adicional de insalubridade para aquelas condições em que o trabalhador está exposto a uma atividade insalubre? Então vamos ver à luz da NR15, que é a norma regulamentadora que fala sobre adicional de insalubridade. Ela fala o seguinte: no seu item 15.4.1, ela fala que a eliminação ou neutralização da insalubridade deverá ocorrer, com a adoção de medidas de ordem geral que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. O que seriam essas medidas de ordem geral, pessoal? Seriam os EPCs e as medidas administrativas. Essas seriam as medidas de ordem geral. Então, o que seria? Vamos dar um exemplo aqui. Eu gosto de usar muito o exemplo do compressor de ar, que todo mundo conhece e todo mundo já prestou serviço ou conhece pelo menos uma oficina mecânica. É muito comum dentro de uma oficina você ter um compressor de ar. Você tem um compressor de ar dentro de uma oficina e aquele compressor às vezes é o único equipamento que produz ruído dentro daquela oficina. Lógico, tá, pessoal, que eu estou dando um exemplo aqui só para ficar fácil de entender. A gente sabe que na prática não é bem assim, tá? Mas digamos que seja o compressor o único equipamento que produza ruído dentro de uma oficina. E quando a gente fez a dosimetria de ruído, nós identificamos aquele ruído produzido por esse compressor ultrapassa os limites de tolerância definidos pela NR15. Então, quais são as opções que a empresa pode fazer? Ela pode enclausurar esse compressor. Ela instala um sistema de abafamento de ruído naquele compressor, e aquele compressor não gera mais ruído, ok? Ou não gera ruído acima dos limites de tolerância. Então, o que nós fizemos? Nós neutralizamos, tá? Nós neutralizamos aquele ruído, tá? Aquele equipamento continua produzindo ruído, mas aquele ruído está contido numa proteção. Então, o ruído foi neutralizado, ok? Ou então existe uma outra medida. A empresa pode pegar aquele compressor e instalar o compressor a uma certa distância daquela oficina, a tal ponto em que não há mais ruído naquele ambiente. Ou coloquei o compressor para o lado de fora da empresa, né? Ou seja, eu joguei o compressor para longe dos trabalhadores. O que eu fiz? Eu eliminei o risco, tá? Deixando os limites abaixo do limite de tolerância. Ou eu posso, uma outra medida administrativa, comprar um compressor que não produza ruído. Tiago, existe? Existe, tá, pessoal? Existe um compressor que não produz ruído. Ok? Então, vou comprar aquele compressor que não produz ruído. É uma outra solução também. Ok? Então, o que é isso? São medidas administrativas ou medidas com implantação de EPCs para eliminar ou neutralizar o nosso risco. Porém, a NR15 ela não deu só essa opção. Ela também deu essa outra opção, que é a linha B, com a utilização dos EPIs. Então, o EPI ele pode sim eliminar ou neutralizar o risco. Uma vez comprovado que foi eliminado ou neutralizado o risco com a adoção também de EPI, o adicional de insalubridade pode sim ser cortado. Porém, quando nós falamos de EPI, nós temos que atender a NR6, principalmente o item 6.6.1, que é de responsabilidade do empregador. Então não basta simplesmente eu entregar um EPI para o trabalhador e falar, pronto, agora o trabalhador está protegido, então vou cortar o adicional de insalubridade desse trabalhador. Não é tão simples assim, tá, pessoal? Então a gente tem que atender esse item 6.6.1 da NR6, que ele fala o seguinte, que é a responsabilidade da empresa adquirir o EPI adequado ao risco da atividade. Não adianta nada, tá, você entregar um EPI, mas aquele EPI não ser adequado ao risco. Então, para que a gente considere a eficácia do EPI para cortar o adicional de insalubridade, e veja, pessoal, eu estou falando de insalubridade e não de aposentadoria especial,
Tá? A aposentadoria especial também tem algumas condições semelhantes, mas tem algumas outras condições que às vezes o EPI pode não ser eficaz para a aposentadoria especial, ok? Então eu estou falando de EPI, de insalubridade, tá? Então aqui, ó, para o EPI ser eficaz, primeira coisa que eu tenho que fazer é adquirir o EPI adequado ao risco. Vamos dar um exemplo para ruído. Como é que eu sei que o meu protetor auditivo é adequado ao risco da atividade? Eu preciso fazer uma dosimetria de ruído com bandas de oitava. Por quê? Porque na hora de fazer a dosimetria de ruído, eu vou saber qual nível de ruído o trabalhador está exposto. E ao fazer uma dosimetria com banda de oitava, eu vou saber para cada frequência que o trabalhador está exposto, qual é o nível de ruído em cada frequência. E eu vou pegar o meu protetor auditivo e vou comparar o nível de redução de ruído do meu protetor auditivo com o ruído que o meu trabalhador está exposto. Vou fazer um cálculo do método longo para saber se esse protetor é adequado ao risco da atividade ou não. E ainda cai numa outra condição. Você sabia que cada trabalhador tem um tamanho de um canal auditivo diferente? Quem garante que aquele protetor auditivo está gerando aquela proteção informada pelo fabricante? Então, por quê? Porque dependendo do tamanho do canal auditivo do trabalhador, isso também pode influenciar. Então, hoje existe um teste que é feito, chamado de fit test para protetores auditivos, que você consegue identificar qual é o nível de proteção que está chegando no ouvido do trabalhador, se está dentro daquelas recomendações informadas pelo fabricante. Ou seja, está vendo que não é tão fácil assim, não é tão simples? Então a empresa ela precisa saber se aquele EPI está realmente adequado ao risco da atividade, ok? Outra condição também, a empresa tem que exigir o uso do EPI. Vamos voltar numa outra situação. Eu dei um exemplo do protetor auditivo, mas não é só ele. Um outro exemplo também tem a máscara respiratória. Como é que eu sei que o respirador que eu estou entregando para o trabalhador ela é um respirador eficiente, tá? Eu tenho que ter o PPR, Programa de Proteção Respiratória, porque sem o PPR eu não consigo comprovar a eficácia de máscaras respiratórias, de respiradores, ok? Então eu tenho que ter o PPR, porque eu tenho que fazer a medição dos químicos. Com o resultado da medição dos químicos, eu vou fazer a identificação do FPMR, comparar com o FPA da máscara, que é o fator de proteção mínimo requerido. Eu vou comparar com o fator de proteção atribuído da máscara, para identificar se aquele EPI é adequado ou não. Eu tenho que identificar qual tipo de filtro o meu trabalhador precisa ter na sua máscara. Se apenas as máscaras descartáveis são suficientes, ou se eu tenho que entregar uma máscara que tenha cartucho. E qual tipo de cartucho que eu vou entregar? E tudo isso vai ser dimensionado através do PPR. Tá? Então não consigo comprovar a eficácia de respiradores se a empresa não tem PPR. Ok? Porque eu vou deixar a desejar nesses quesitos. Mesma coisa para luva, para qualquer outro tipo de EPI. Cada EPI ele vai ter a sua particularidade, mas a gente vai ter que comparar também a FISP, que se for um produto químico, vou ter que analisar a FISP, qual que é o tipo de proteção que o fabricante orienta. Eu vou usar uma luva de borracha. Às vezes, dependendo do produto, ele pode entrar em reação química com aquela luva que você está indicando. Então você tem que analisar a FISP do produto para saber qual é o EPI que é recomendado pelo fabricante para que seja eficaz. Você tem que comparar com o CA do EPI também. Quando você consulta o CA, tem um item lá aprovado para, você tem que identificar se aquele EPI está aprovado para aquela substância ou para aquela condição que o trabalhador vai estar trabalhando. Então, para identificar se o EPI é adequado ao risco da atividade ou não, não é tão simples. Exige conhecimento técnico sobre o risco e sobre o EPI que está sendo utilizado. O outro ponto que a gente vai comentar também, exigir o uso. É de responsabilidade da empresa exigir o uso do EPI, tá? Só que não é simplesmente, eu dou advertência negativa. A empresa tem que ter um procedimento por escrito de auditorias, de fiscalização do uso do EPI. Como que eu fiscalizo isso? Como é que eu cobro isso do trabalhador? Como é que eu audito isso? Como é que eu evidencio essas auditorias? Como é que eu provo que o trabalhador é advertido se ele não estiver usando o EPI? Então tem que ter um procedimento por escrito. A empresa ainda deve fornecer o EPI que tenha CA. Isso aqui é tranquilo, né? Praticamente todos os EPIs que a gente entrega para os trabalhadores têm CA. A empresa deve orientar e treinar o trabalhador deve ser treinado. Não adianta nada você entregar o melhor EPI do mundo e o trabalhador não souber usar esse EPI, ok? Então o trabalhador tem que ser treinado quanto ao uso, guarda e conservação do EPI. E pessoal, detalhe, você que é profissional de segurança do trabalho,
No teu treinamento de EPI, você tem que ensinar o trabalhador a usar o EPI, você tem que ensinar o trabalhador a guardar o EPI, você tem que ensinar o trabalhador a conservar o EPI. O que eu vejo, às vezes, em alguns treinamentos de alguns colegas, é ensinando, às vezes, só fazer o uso do EPI, ou apenas falando sobre o que é o EPI, ou até mesmo ensinando o trabalhador a dimensionar o EPI. Pessoal, o dimensionamento de EPI cabe aos profissionais de segurança do trabalho. O trabalhador não tem que saber dimensionar. Você pode, às vezes, até comentar como uma curiosidade e tudo mais, porém, o trabalhador tem que saber usar, tem que saber guardar e tem que saber conservar o EPI. É o que é definido na NR6. A empresa deve substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. A empresa ela tem que substituir o EPI. Agora, de quanto em quanto tempo a empresa tem que substituir? Quanto tempo dura o meu EPI? Quanto tempo eu tenho que trocar essa máscara? Por quanto tempo eu tenho que trocar essa luva? Por quanto tempo eu tenho que trocar esse protetor auditivo? Esse dimensionamento é feito pela empresa, porque tudo isso varia. Varia das atividades a serem executadas, varia das atividades que o trabalhador executa, da condição que está o ambiente, da temperatura do ambiente, da quantidade de utilização. Tá? Então a empresa tem que determinar isso. Então isso também tem que ter um procedimento por escrito. E quando a gente ainda traz para protetores auditivos, tá? Quanto mais você usa o EPI, mais aquele EPI ele perde a sua eficácia. Ou seja, aqueles valores informados pelo fabricante, dependendo do tempo de utilização daquele protetor auditivo, seja plug ou seja concha, ele vai diminuir o nível de redução de ruído dele. Então, o que é aconselhável que seja feito? Que seja mandado aquele EPI para um laboratório fazer um teste para verificar quando que esse EPI está perdendo a sua eficácia. Tá? Hoje, o único laboratório no país que faz esse tipo de análise é o LAEPI, que é um laboratório, que é o próprio laboratório que faz o CA, que tira o CA dos EPIs, eles também fazem esse teste. Né? Então, super recomendo também o pessoal, o laboratório lá do professor Samir Gerges, do professor Rafael Gerges também, parceiraço nossos também. A gente indica eles, por quê? Para você identificar de quanto em quanto tempo eu tenho que trocar o EPI. E você consegue fazer um cálculo para isso, só que tem todo um procedimento, tem um método, tem uma forma correta. Você tem que pegar o teu protetor auditivo, né, eles vão passar a periodicidade de utilização do protetor, né, de quantos dias esse protetor tem que ter sido usado. Você vai pegar o protetor dos trabalhadores mesmo. O trabalhador usou por 15 dias, usou por 30 dias, por 6 meses. Vamos pegar esse protetor, manda para o laboratório vai identificar se aquele protetor está tendo perca do nível de redução de ruído. Então eles vão determinar como que é feito esse procedimento e quantos e quais protetores você tem que mandar, e eles vão determinar isso para você. E eles vão vir com laudo falando, olha, é recomendado que esse EPI seja trocado a cada X dias. Okay? Então essa é a forma de se fazer um dimensionamento do prazo de troca, no caso do protetor auditivo. Tiago, e dos respiradores? Tem que ter o PPR, quem vai dimensionar isso para você é o PPR. E quantas luvas, e quantas botinas, tudo vai depender. Então você vai fazer um estudo dentro da tua empresa para identificar de quanto tempo é ideal que seja trocado esses equipamentos, tá? Então tem que ter um procedimento por escrito e tem que ter essa troca periódica. Eu já participei em perícias, já fiz assistência técnica para a empresa que nos contratou, que a empresa entregava os EPIs, mas não fazia troca. O trabalhador não tinha na ficha dele lá que ele trocava. A empresa ela perdeu na justiça, ela teve que indenizar o trabalhador porque ela não tinha uma periodicidade de troca na ficha de entrega de EPI. E isso é muito comum acontecer. Então, para a gente cortar a insalubridade do trabalhador, é necessário seguir esse parâmetro. Tá? A empresa ainda deve responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica desse EPI. A empresa ela tem que fazer a higienização. E detalhe, a responsabilidade de lavar o EPI é da empresa, não é do trabalhador. Porém, a empresa pode delegar essa responsabilidade ao trabalhador. Olha, fulano, você vai lavar o seu EPI assim, assim, assado. Só que isso tem que ter um procedimento por escrito. Tem que ter um procedimento por escrito determinando a periodicidade de higienização desses EPIs, tá? Tem que ter um procedimento por escrito para isso. Agora, como que isso vai ser feito também? A empresa também tem que determinar o local que o trabalhador pode fazer a higienização.
Os EPIs mais simples, protetor auditivo, às vezes uma botina, é mais tranquilo. Agora, quando o EPI envolve contaminação química, um exemplo, conjunto de aplicação de agrotóxico, luvas de borracha, que às vezes o trabalhador está trabalhando com óleo, com graxa ou com qualquer outro produto químico que possa contaminar o meio ambiente, esse trabalhador não pode lavar esse EPI em qualquer lugar. E essa água tem que ser tratada, porque senão a gente vai ferir as legislações ambientais. Tá? Então, quem vai determinar onde o EPI deve ser lavado e quem vai lavar esse EPI é a empresa. E isso tem que ter um procedimento por escrito e também tem que ter auditorias quanto a isso, para que comprove que a empresa fiscalizou que o trabalhador está higienizando os seus EPIs. Ok? Ou que a empresa está lavando, está higienizando seus próprios EPIs também. Então, isso também tem que ser garantido. Caso contrário, o EPI ele também perde a sua eficácia. Tá? Esse item G não vai alterar na eficácia, que é comunicar ao Ministério do Trabalho irregularidades, e a empresa deve registrar a entrega dos EPIs. Você entregou o EPI e não registrou, é a mesma coisa de não ter entregue. Tá? Você cumpriu tudo isso, mas não tem registro, é a mesma coisa de não ter entregue. Então, para cumprir a eficácia, para que a gente comprove a eficácia do EPI, para cortar o adicional de insalubridade, nós precisamos obrigatoriamente atender todos esses itens da NR6. Caso contrário, o EPI não é eficaz. Eu tenho visto muitos colegas colocando nos seus laudos a eficácia dos EPIs, mas não comprova esses itens. Então, numa perícia é facilmente derrubável. Tá? Numa perícia é facilmente derrubada essas condições aí, ou então o perito chega, não comprovou esses itens, ele vai dar um adicional de insalubridade, ele vai conceder, né, no seu laudo pericial a insalubridade para aquela atividade. Ok? Então, pessoal, é possível cortar a insalubridade com o uso do EPI? Sim, é possível. Mas é fácil? Não. A empresa tem que ter uma gestão do EPI. Tá? Mas é possível de ser feito, é possível cortar a insalubridade através de EPIs, tá? E nós precisamos orientar a empresa de como deve fazer isso e criarmos esses procedimentos. Beleza? Pessoal, gostou desse vídeo? Não se esqueça, curte, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal. A gente está trazendo muito conteúdo de relevância para vocês, para ajudar no nosso conhecimento do dia a dia de trabalho. A gente está trazendo temas que a gente vai vivendo no nosso dia a dia e estamos trazendo aqui para vocês também. Então, ajuda a gente aí a compartilhar esse vídeo, se inscreva no nosso canal, que é muito importante para a gente, beleza? Pessoal, muito obrigado e um forte abraço a todos vocês. Até a próxima!